Olá pessoal, sou Natanael Silva, analista de pré-vendas na EasyWord. É um prazer estar aqui para apresentar mais um EasyLearn para vocês. Hoje falaremos sobre a solução Safetica, sobretudo como configurar uma política de DLP por conteúdo sensível, né, e por contexto. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, aproveite e se inscreva para receber as notificações dos próximos vídeos. A definição de uma política de DLP é essencial para garantir maior segurança, mitigando ali os riscos, né, de vazamento de dados e informações sensíveis. Primeiramente, vamos entender como que funciona os métodos de categorização, né, por conteúdo sensível e por contexto. Categorizar um arquivo por conteúdo sensível, basta definir regras que façam referências aos conteúdos que estejam dentro de um arquivo. Essas regras elas podem ser do tipo palavra, expressão regular ou dicionário, né, que contém ali diversas palavras. Ao definirmos esse tipo de regra, necessariamente o Safetica abrirá o arquivo e fará a leitura do conteúdo do mesmo. Caso o documento tiver alguma palavra ou expressão regular que estejam iguais às regras definidas, o Safetica tagueará o arquivo como confidencial. Ao definirmos uma regra por contexto, basicamente podemos taguear o arquivo como sensível com base no local em que o mesmo está inserido. As regras por contextos elas podem ser baseadas no caminho, né, ou seja, o path do local onde o arquivo está inserido, ou da aplicação, né, que abrirá o arquivo, ou até mesmo de uma URL da web. E após configurarmos uma categoria, nós podemos definir, né, a política de DLP para fazer a proteção desses arquivos para evitar ali o vazamento de informações sensíveis. Bom, pessoal, então depois que nós instalarmos o Safetica, ele não saberá o que é confidencial, né, não saberá o que é sensível. Para ele entender o que é confidencial, nós precisaremos fazer as categorizações e configurações das políticas. Isso nós fazemos aqui dentro de Protection. Depois nós clicaremos aqui em Data Categories para fazer a categorização. Depois aqui em DLP Policy para definir uma política para proteger os dados categorizados pela categoria configurada. Então vamos lá. Clicando aqui em Data Category, nós iremos configurar uma categoria baseado em conteúdo sensível. O processo é muito simples. Basta clicarmos em New Data Category. Aqui nós definiremos o nome dessa categoria. Eu colocarei categoria CPF. Vamos fazer uma categoria aqui baseada em CPF. Aqui o formato nós deixaremos como Sensitive Content, tá? Depois nós faremos uma outra aqui baseado em regras de contexto, tá? Mas por hora focaremos na categorização aqui por conteúdo sensível, sobretudo para números de CPF. Basta clicarmos aqui em OK. Ao clicarmos em OK, a nossa categoria será listada aqui dentro dessa lista, contendo as categorias que nós definimos, ok? Depois nós selecionaremos a categoria. Eu vou salvar aqui antes, tá? Esse botãozinho aqui ao lado superior direito. Depois a gente vai clicar aqui em Configure Data Category. Ao clicarmos em Configure Data Category, abrirá esta tela e aqui nós iremos definir as regras. Então basta clicar em New Detection Rule e aqui nós podemos utilizar, né, esses itens que já estão pré-definidos pela própria Safetica. Basicamente eles fazem referência a números de identificação social de pessoas de diversas nacionalidades, tá? Inclusive aqui para o Brasil. Aqui para o Brasil nós temos o Brazilian Natural Person Numbers, que faz referência ao número de CPF de brasileiros. Nós temos aqui também o Brazilian Legal Entity Numbers, que faz referência ao número de CNPJ de empresas brasileiras. Então, nós iremos classificar aqui, né, os arquivos que possuem números de CPF. Então, basta ativar esta
esta regra aqui. Por trás desses botõezinhos existe uma expressão regular fazendo a tratativa desse tipo de conteúdo, tá? Nós poderíamos aqui também inserir expressões regulares, fazendo referência a qualquer outro tipo de conteúdo, processo bem simples, tá? Ou poderíamos trabalhar aqui com os dicionários customizados. Seria um arquivo texto contendo diversas palavras de cunho sensível e nós poderíamos importar esses arquivos aqui para dentro do Safetica e flagar esse checkbox aqui, né, para ativar a regra. Lembrando que o arquivo de dicionário ele precisa estar no formato TF8, ok? Legal, então vamos voltar aqui, está ativado o Brazilian Natural Person Numbers. Um outro ponto muito importante aqui dentro dessa regra é o seguinte, aqui esse Detection Threshold ele está com 5, né? O que ele está falando aqui? Que só irá taguear os arquivos como confidenciais se eles tiverem, né, mais do que 5 ocorrências de números de CPF. Poxa, é um número alto, a gente pode abaixar? Sim, basta abaixar aqui para 1. Né? Então, se o arquivo tiver um único número de CPF, ele será tagueado como confidencial. Feito isso, basta clicar em OK. E aí a nossa regra já está definida. Ao clicarmos aqui em Finish, pronto. E depois aqui em Salvar, a nossa categoria foi configurada. Então, a partir deste momento, o Safetica ele passa a entender que todo arquivo que possuir um número de CPF é um arquivo sensível, ok? Legal, qual que é o próximo passo agora? Já que o Safetica sabe, né, o que é confidencial, o próximo passo é definirmos uma política de DLP. Isso a gente faz aqui dentro de DLP Policy. Então, basta nós clicarmos aqui em DLP Policy e criar uma nova política. Então, vou clicar aqui em New Policy. Depois, nós definiremos aqui o nome para a nossa política. Eu vou colocar o nome dessa política de Política CPF. Aqui nós podemos também colocar uma descrição. Eu vou deixar em branco, tá? Aqui no Policy Type, a gente vai selecionar dados. Depois, nós clicaremos aqui em Add Category. E aqui nós iremos adicionar a categoria que nós acabamos de configurar no passo anterior. Qual foi a categoria? Foi a categoria CPF. Então, vou clicar em OK. Então, o que nós estamos falando aqui agora para o Safetica? Nós estamos falando assim, olha Safetica, a política CPF vai proteger todos os arquivos que foram categorizados pela categoria CPF, ok? Depois de fazer essas definições aqui, a gente vai clicar em Next. Aqui, nós iremos definir, né, como que essa política funcionará e quais serão as regras. Primeiro eu vou alterar aqui as regras, tá? O Policy Rules, eu vou clicar aqui em Customize e vou inserir todos esses itens, ok? Então vou inserir aqui, exceto o Screen Capture, porque eu estou acessando esse servidor via Unidesk. Então se eu colocar Screen Capture, eu não vou conseguir enxergar o arquivo confidencial, ok? Então depois a gente vai clicar aqui em OK e ele adicionará aqui todos esses itens. Tá? Então nós estamos fazendo aqui uma política bem restritiva, ok? Aqui os modos da política pode ser log only, né? Apenas armazenar o log, ou armazenar o log e notificar o usuário. Significa que se o usuário ele tentar enviar um arquivo contendo um número de CPF, subirá um pop-up na tela do usuário informando o seguinte, olha, o arquivo que você está tentando enviar é um arquivo confidencial. Você realmente deseja prosseguir com o envio do arquivo? E aí o usuário ele terá duas opções, sim ou não. Qualquer uma das duas que ele escolher, o Safetica armazenará o log. E por último, a gente pode armazenar o log e efetuar o bloqueio, tá? Sem ao menos questionar o usuário. Então, por exemplo, se o usuário ele tentar enviar um documento contendo o número de CPF por Instant Message, WhatsApp Web, por Skype, né, pelo Teams, a gente vai efetuar o bloqueio, tá? Se ele tentar enviar por e-mail da mesma forma e assim por diante, tá? Esses dois componentes aqui a gente vai deixar para fazer um outro vídeo sobre eles, tá? O Shadow Copy e o User Override. Por hora a gente só vai fazer a política aqui para efetuar o bloqueio mesmo,
ok? Depois de definir aqui as regras, a gente vai clicar em Next, e aqui nós iremos adicionar os usuários que pertencerão a esta política. E aqui nós podemos adicionar todos os usuários da companhia, selecionando a raiz. Podemos adicionar um grupo de usuários, ou um grupo de computadores, ou um computador específico, ou um usuário específico. Tá? Então a solução ela é bem flexível com relação aos usuários que nós iremos adicionar dentro da política. Tá? Vou desmarcar aqui todos esses e vou adicionar a esta política apenas esse host aqui, que é o próprio host aqui do laboratório. Tá? Então, esta política ela será válida apenas para este host aqui, ok? Depois de definir aqui os hosts, a gente vai clicar em Finish. Pronto. Depois em Salvar. Legal. A nossa política já foi salva aqui na lista de políticas, tá? Sempre que nós criamos uma nova política, ela é adicionada ao final da fila, tá? Então, como nós iremos fazer o teste aqui, eu vou selecionar a política e vou colocar ela em primeiro lugar da lista, ok? Depois vou salvar novamente. Legal. E agora, o que nós fazemos? Agora, nós iremos fazer um teste. Vamos ver se esta política aqui, CPF, de fato, irá proteger os arquivos que possuem números de CPF. Então, eu vou minimizar aqui a minha tela. Aqui eu tenho alguns arquivos que possuem números de CPF. Por exemplo, este arquivo aqui, cadastro. Legal. Repare que este arquivo, ele possui 3 números de CPF. Possui o CPF do João, da Maria e do Antônio. Repare que já subiu um pop-up aqui, informando que este arquivo possui restrições. Então vamos fazer alguns testes. O primeiro teste vai ser um teste de clipboard. Então eu vou abrir aqui um outro arquivo .txt, vou copiar este conteúdo aqui. Então, copiar, ele já efetuou o bloqueio. Se eu tentar colar aqui, teste, ele não deixa eu colar. Por quê? Porque é um arquivo confidencial, é um arquivo que foi protegido pela nossa política. Tá? Legal. Vamos fazer um outro teste. Nós colocamos lá na política que o usuário também não teria permissão para efetuar a impressão desse tipo de documento. Então, se nós viermos aqui e tentarmos imprimir este documento, eu tenho aqui uma impressora PDF, vamos tentar imprimir. Pronto, o acesso já foi negado e a gente não consegue efetuar a impressão. Tá? Vamos fazer aqui um outro teste. Eu vou abrir aqui uma página web e vou tentar fazer um upload deste arquivo para algum local na web. Depois ele vai gerar um link e eu compartilho esse link com qualquer pessoa. Então vamos pegar aqui o arquivo RG, é este aqui, cadastro .txt. Vamos adicionar aqui, vamos fazer o upload. Legal. No momento que nós tentarmos fazer o upload, o Safetica vai efetuar o bloqueio. Vocês viram que subiu um pop-up aqui? Então, o Safetica já efetuou o bloqueio. Nossa política está funcionando. Tá? Vamos fazer aqui, eu poderia tentar enviar ele para algum instant message, por e-mail, e o bloqueio ocorreria da mesma forma. Vamos testar aqui por e-mail. Eu tenho aqui um e-mail, vou clicar aqui em escrever, vou adicionar este anexo aqui no corpo deste e-mail. Aqui eu vou colocar um destinatário, nathaniel.silva@ise.com.br. Aqui o assunto vai ser cadastro. Legal. Aqui o corpo do e-mail pode ser qualquer coisa, tá? E vamos tentar enviar. Repare, ao tentarmos enviar este e-mail, o Safetica vai efetuar o bloqueio. Tá? Então, já foi bloqueado aqui. Ok? É desta forma que funciona a categorização e a política por conteúdo sensível. Ok? Bom, pessoal, agora nós iremos fazer uma categorização baseada em regra de contexto. O processo é basicamente similar ao que nós vimos anteriormente. Nós iremos clicar aqui em Protection, depois nós clicaremos em Data Categories e agora nós clicaremos em New Data Category. Ao clicarmos em New Data Category,
nós iremos aqui selecionar o método por contexto. Aqui nós iremos definir um nome para esta categoria. E o nome da categoria será categoria contexto. Ok? Legal. Depois, ao clicarmos aqui em Advanced, a gente tem algumas configurações, tá? Neste vídeo, nós focaremos aqui no método default, tá? Então, o Clipboard Behavior vai ficar moderado e aqui nós deixaremos desabilitado esta opção Classify Using Persistent Metadata, ok? Então, nós faremos do método default, ok? Legal. Depois de definir aqui a nossa categoria, a gente vai clicar em OK. E o Safetica vai salvar aqui na lista de categoria, né, a nossa categoria contexto. E agora nós clicaremos aqui em Save Settings. Depois nós iremos selecionar a categoria configurada e clicaremos em Configure Data Category. Ao clicarmos em Configure Data Category, aparecerá esta tela e aqui nós conseguimos ver, né, os métodos de categorização baseado em regra de contexto. Nós temos aqui por aplicação, nós temos aqui também por web e também temos por path, ou seja, por caminho. E é o que nós iremos utilizar. Então nós iremos fazer uma categorização baseado no caminho, né? Ou seja, o local onde o arquivo está inserido. Então eu vou clicar aqui em add category. Tá? Aqui nós iremos definir o nome desta regra. Vamos colocar aqui contexto apenas. Aqui o Rule Mode a gente vai deixar em Tagging. E aqui os objetos a gente vai colocar o host que nós iremos utilizar aqui, né, que é onde os arquivos estão. Então nós selecionaremos aqui o host, clicaremos em OK. Como eu vou deixar apenas nesse host, eu vou remover aqui o primeiro item. Legal. E aqui, o Rule Settings, né, a gente vai adicionar o caminho onde os arquivos estão inseridos. Então vamos clicar aqui nos três pontinhos, vai abrir o Windows Explorer. A gente vai navegar aqui até o local onde estão os arquivos. É este aqui, tá? Esta pasta possui alguns arquivos, então a gente vai selecionar. Repare que o Safetica ele adiciona aqui, né, o caminho, ou seja, o local onde os arquivos estão. E aqui em Extensions, a gente pode adicionar as extensões, tá? Se a gente deixar em branco, ele adiciona todas as extensões. Ou nós podemos aqui especificar. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui XLSX, ou melhor, a gente pode colocar aqui .pdf e podemos adicionar outra, que é o .txt. Tá? Então, com base nesta regra, o Safetica tagueará todos os arquivos que possuem as extensões .pdf e .txt. Tá legal? Então, repare que é diferente da categoria que nós configuramos anteriormente. Na categoria anterior, a gente focava no conteúdo. Aqui, a gente foca no local onde o arquivo está inserido. É possível adicionar aqui também o conteúdo, mesmo que o arquivo esteja dentro deste caminho, possui essas extensões, é possível a gente ainda colocar mais um filtro? Sim, a gente pode clicar aqui em Advanced e aqui a gente pode adicionar palavras ou expressões regulares. Se nós colocarmos aqui, por exemplo, a palavra contrato, significa que os arquivos só serão tagueados como confidenciais se eles estiverem neste servidor, né, neste host, neste caminho, tiverem essas extensões e possuir a palavra contrato. Se não tiver em nenhum arquivo aqui a palavra contrato, eles não serão tagueados como confidenciais, ok? Então eu vou remover este item e aqui a gente vai clicar aqui em Finish, para ele salvar a nossa regra, ok? Então aqui está definida a regra, basta clicar em Finish. Prontinho, a categorização por contexto já foi configurada. Agora, qual que é o próximo passo? O próximo passo é definirmos uma política de DLP. E para isso, basta a gente clicar aqui em DLP Policy, depois New Policy, e aqui nós iremos definir o nome
da nossa política. Vamos deixar política contexto. Legal. E aqui no Policy Type, a gente vai colocar dados. E aqui em Category, a gente vai adicionar a categoria que nós acabamos de configurar. Qual foi a categoria? Foi a categoria contexto. Então, selecionaremos a categoria e clicaremos em OK. A lógica aqui de configuração da política de DLP é a mesma que nós utilizamos anteriormente para a configuração da política CPR. Tá? Então, aqui agora nós clicaremos em Next. E aqui nós podemos definir também as regras da política e o modo da política. Tá? Então eu vou primeiro começar aqui pelas regras da política. Vamos selecionar aqui todos esses itens, exceto esses 3 últimos aqui. Ok? Legal. Isso aqui eu não vou selecionar, porque se eu selecionar eu não vou conseguir visualizar o conteúdo do arquivo. Vou clicar em OK e ele vai adicionar aqui as regras. Ok? E aí, novamente, a gente pode trabalhar apenas armazenando o log, armazenando o log e notificando, ou armazenando o log e bloqueando a ação do usuário. Tá? Então, vamos deixar assim, armazenando o log e bloqueando. Depois, nós clicaremos aqui em Next. Ao clicarmos em Next, aparecerá esta tela novamente, para a gente inserir os usuários, né? Eu vou inserir aqui o mesmo computador, tá? E clicarei em OK. Depois, Finish. E aqui a gente vai salvar. Né? Repare que a política foi salva aqui, em último lugar na lista. Eu vou selecioná-la e vou colocar em primeiro para a gente poder fazer os testes. Ok? Vou salvar aqui. Ele tem um delay, né, para poder aplicar a política e a gente vai fazer os testes. Vamos ver se já foi aplicado. Então aqui nós temos a pastinha, né? Teste contexto. Então, olha só, nós temos aqui 4 arquivos. Temos um PDF e um XLSX e temos 2 TXT, ok? Nós não colocamos o XLSX, nós colocamos apenas arquivos que possuem a extensão TXT e PDF. Então, se nós abrirmos este arquivo, por exemplo, repare que este arquivo, olha o conteúdo dele, e o Safetica o classificou como confidencial. Mas não tem conteúdo sensível? Sim, exatamente. Porque a categorização deste arquivo foi baseado no local onde ele está e na extensão dele. Ok? Então, se nós tentarmos vir aqui e vamos tentar imprimir. Se a gente tentar imprimir, print, olha só, foi bloqueado. Né? Se nós tentarmos pegar este arquivo e enviar por e-mail, escrever, agora nós iremos adicionar aqui o destinatário, aqui nós iremos colocar o assunto, vamos colocar cadastro, aqui nós podemos escrever, né, qualquer assunto, e aqui nós podemos adicionar este arquivo como anexo e tentar enviar. Repare, se nós tentarmos enviar o arquivo, o Safetica efetua o bloqueio. Ok? Legal. Se nós tentarmos fazer um upload dele aqui para o Easy Upload, vamos ver o que acontece. Vou fechar. Olha só, upload, pronto, o arquivo também foi bloqueado, o envio dele, ok? Se nós tentássemos aqui com este arquivo PDF, né, ocorreria a mesma coisa, ok? Olha só, o arquivo já foi classificado como confidencial. Então, se nós tentarmos anexá-lo aqui, e tentarmos fazer o upload, o Safetica também efetuou o bloqueio. Ok? Muito simples, né? Então, a configuração das políticas de DLP, categorização, é um processo muito simples de se fazer, tá? Bem prático e rápido. Tá? Tudo isso que a gente fez gerou log. Tá? Se nós voltarmos aqui dentro da console, clicarmos em Protection, DLP Logs,
a gente consegue ter visibilidade, né, de tudo que aconteceu. Então vamos selecionar aqui apenas esse host, tá? Então, olha só, a data é de hoje e aqui estão todos os registros. Olha só, o usuário tentou fazer um upload deste arquivo, né, para este site e o Safetica efetuou o bloqueio. Ele tentou fazer aqui um outro upload e o Safetica também efetuou o bloqueio. Ele tentou enviar por e-mail e o Safetica efetuou o bloqueio. Então é dessa forma, né, que a gente tem visibilidade do que está acontecendo. E os alertas também, eles serão enviados ali por e-mail para os gestores poderem acompanhar o que está acontecendo. Tá? Então, pessoal, é basicamente isso, né? O conteúdo de hoje, mas para vocês entenderem como que funciona essa parte de categorização dos arquivos e configuração da política de DLP, tá bom? Muito obrigado pela participação de vocês em mais um EasyLearn. Né? Caso queiram conhecer aí um pouco mais sobre a solução Safetica, né? Ter uma demo no ambiente de vocês, fique à vontade, pode entrar em contato conosco e será um prazer auxiliá-los aí com esta solução fantástica, ok? Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.